Agora foi. Então a gente vai fazer o capítulo 41, tá? Vou dar o play aqui pra gente, que a gente tá agora com a história de José do Egito, né? Então bora lá. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. E cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do senhor, ó rei. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Ora, em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. E eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que Ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas
e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó Rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso. E vai fazer logo. Portanto, será bom que o Senhor, ó Rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei disse a eles: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você, José. Você vai ficar encarregado no meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, abaixo do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: Abram caminho! Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: Eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto alimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher, Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido.
Acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E, como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Bom, então vamos lá, né? Então, esse capítulo que a gente viu, o 41, ele começa lá do versículo 1 ao 8, ele fala ali do sonho, né, do faraó, conta lá todo o sonho que ele teve. E aí depois, lá do 9 ao 14, o José, ele é chamado na presença do faraó, né, para ele tentar descobrir ali, revelar o sonho. E aí do 15 ao 24, o faraó, ele faz o relato do sonho dele. Do 25 ao 32, o José interpreta o sonho de faraó. Do 33 ao 37, vem toda a instrução de José, né, do que ia acontecer. Do 38 a 46, José, ele é feito governador do Egito. E aí do 47 ao 49, fala sobre toda a administração, né, de José, de como que ele foi organizando. Depois, do 53 a 57, relata sobre a fome, né, que passaram por um período ali bem difícil. Então, esse capítulo, ele é um capítulo que tem muito essa ênfase da questão que ele se torna governador do Egito, né? Então, em Gênesis 41, começa lá, né? Assim como o copeiro e o padeiro, o faraó teve sonhos que o perturbaram, mas ninguém conseguia interpretá-lo e revelar o seu significado. E aí foi quando o copeiro, que havia estado com José na prisão, mencionou, né? Porque nos capítulos anteriores, teve lá a questão que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e José foi lá e decifrou, né? O que significava aquele sonho dele, e realmente o que ele falou foi o que aconteceu. E até lá nos capítulos anteriores, ele fala, né, não sei se foi pro copeiro, pro padeiro, acho que pros dois, que ele falou, olha, não esqueçam de mim quando vocês estiverem lá no palácio, né, lembrem de mim. E por fim, acabou que eles não citaram nada de José, mas aconteceu essa situação do faraó sonhar, e aí eles já, lembraram de José, né, falou, pai, ele falou o que significava o meu sonho, aconteceu exatamente, né, e aí foi lá que Faraó se chamou a atenção e chamou José, né? E ele contou ali o que significava todo esse sonho dele. E então José, ele foi colocado diante do Faraó, né? Que lhe falou sobre como os sonhos estavam perturbando e se ele era capaz de decifrá-lo. E José responde que a interpretação vem de Deus. E também José é um homem também que tudo ele... Uma coisa que nessas leituras aqui dos capítulos, né, que deu para observar, que tudo que ele fazia para o Senhor, né? Tem aquele versículo que fala, agora não lembro qual que é, mas tudo que fizer, faça como para o Senhor. E você vê que assim, ele estava lá preso, mas ele fazia tudo pelo que mostra aqui, né? Sem reclamação, sem queixa, fazia o seu melhor ali, porque às vezes a gente tá trabalhando numa empresa, e aí você, não gosto dessa empresa, não gosto dessas pessoas, e aí você trabalha meio de qualquer jeito, porque você fica influenciado pela situação ali. Mas, na verdade, quando a gente segue o que está na palavra, que é faça tudo como se fizesse ao Senhor, muda tudo, né? Vamos fazer o nosso melhor, e Deus vai nos reconhecer, né? E eu vejo que José,
pelo que demonstra aqui, era aquela pessoa que tudo que ele fazia, ele não fazia pensando nos BOzinhos da vida dele, né? Porque sofreu esse cara, mas assim, tudo que ele fazia, ele demonstrava fazer para o Senhor, né? Depois foi recompensado, né? Então, José, ele responde que a interpretação ele vem de Deus, né? E o adolescente que se via governando sobre todos deu lugar ao homem humilde que aprendeu a depender de Deus para tudo, né? Então, você vê, o faraó viu nele, né, percebeu nele, né, o quanto que Deus ali usava ele e resolveu colocar ele ali como governador, né? Tem mais um comentário aqui que é bacana. Deixa eu só pegar aqui, que tá aqui no fim. Cadê? Então assim, José, ele é feito governador do Egito, né? Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então, ele passou para o José, né, que você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então, né, olha só, ele saiu ali do poço que os irmãos colocaram, foi vendido para o Egito e foi preso e tudo mais, e saiu ali da prisão e foi para o palácio, né? Olha só como eu sempre falo que às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, e na verdade Deus tem um jeito muito doido de resolver, né? Mas são sempre melhores do que as nossas soluções, né? E assim, realmente é coisa do dia para a noite tudo pode mudar, né? E em seguida o faraó ele tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José e o mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. E também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Então disse ainda Faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Então o faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, acho que é isso. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então José ele tinha 30 anos de idade, olha só que novinho, né? Quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Então, e aí só mais um detalhe aqui para fechar, né, sobre essa administração do José. Então, José, ele foi ali, teve muita sabedoria ali na administração dele, né? Que durante esses 7 anos de fartura, a terra teve grande produção, então José ele recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas, e assim José estocou muito trigo, como a areia do mar, né, que cita ali. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda medida, né? Então, assim, ele durante esse período, ele realmente conseguiu ser sábio na administração dele, e aí no período ali da que a fome se alastrou pela terra, né, então assim que chegaram ao fim os 7 anos da fartura do Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito, houve fome em toda a terra, mas em todo o Egito havia alimento. E quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e então o faraó, né, direcionava ali para José, para que ele fizesse, né, como, de acordo com as orientações deles. Então, quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Então, realmente, assim, é uma história muito bonita, né? Muito bonita, assim, de realmente você depender de Deus
e ter um direcionamento e sabedoria do alto, né? É muito bonito. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir pro 42? É o 42, né? É isso mesmo. Se alguém quiser complementar alguma coisa, falar algo, fiquem à vontade. Enquanto isso, deixa eu... Então, eu vou pôr o 42 aqui pra gente. Acho que dá tempo de fazer mais um, né? Vou pôr aqui, tá? Então, deixa eu dar o play. Você Ai, teve essas a sensação propagandas de estar aqui. trabalhando? Esse YouTube tá muito chato, né? É muita propaganda, nossa. Aí, agora sim. Capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles. Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. De modo nenhum, senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta. Não acredito. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu. E o mais novo está neste momento com o nosso pai. É como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete.
José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou. Separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um. Mandou que colocassem o dinheiro nos sacos de mantimentos e também que dessem a eles comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali, na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: Vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: O que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, ao seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está nesse momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim, eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente. E Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? E quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: Pai, deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o senhor. Se não trouxer, o senhor pode matar os meus 2 filhos. O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto. E só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Então eu vou falar bem rapidinho aqui, que eu tava falando aqui o esboço desse capítulo, né, que lá do versículo do 1 ao 6, Jacó ele envia os seus filhos para o Egito, aí depois do 7 ao 13, José ele reconhece os seus irmãos, né, que eles chegam lá, os irmãos não reconheceram ele, né, mas José reconheceu, aí do 14 ao 20, José os recusa de espionagem, os acusa, né, de espionagem, aí do versículo 21 ao 28, tem todo o contexto ali que os irmãos se mostram arrependidos, né, do que eles fizeram com José. E aí, do 29 ao 37, os filhos de Jacó retornam para Canaã. Então, um ficou ali preso, né, e os outros retornam. E no 38, fala ali sobre Jacó, a tristeza de Jacó, né, que estava ali com receio de, meu Deus, perder mais um filho, né. E aí, o que eu comentei aqui, eu vou falar bem rapidinho para a gente não enrolar. Então, assim, nesse capítulo, né, mostra que a administração fez com que o Egito não se preocupasse com a administração ali de José, né, fez com que o Egito não se preocupasse com a alimentação, e lhe deu recursos suficientes para, além disso, comprar inúmeras terras e escravos de regiões vizinhas, num tempo que era um tempo de escassez, né, e isso a gente vê que como faz diferença ter um líder que governe segundo a direção, a inspiração e habilidade de Deus, né? Então você vê ali que José ele foi realmente todo momento guiado ali, né? Teve muita sabedoria, e eu vejo assim, a sabedoria que veio do alto de como administrar mesmo, né? De como fazer o melhor com os recursos que ele tinha, né? E teve sabedoria de, no momento de abundância, conseguir fazer uma boa administração para, num momento ali de escassez, eles terem ali
não só o suficiente para o Egito, mas para, né, outros povos de outros locais também conseguiram ali ir lá e ter os alimentos, né? Então, e um dos grupos que foi até o Egito em busca da comida foi os filhos de Israel, seus irmãos, né? E nesta viagem, 10 irmãos foram, ficando apenas Benjamim, que era o mais novo. E o Benjamim, ele é o segundo filho ali de Raquel e José, né? Então, o José, ele teve filho com outras mulheres, mas com a Raquel, que era a amada dele, teve lá José, e o Benjamim, que era o mais novinho, né? E quando os viu comprando trigo, José reconheceu na hora, mas os tratou como se não soubesse de quem eles eram, né? E assim, imagina como é que foi, né, a cabeça dele, o turbilhão de emoções ali, né, que passou pela cabeça dele, né, porque foram tanto traumas ali do passado, toda a traição que ele viveu, né, tudo que ele viveu porque eles passaram a odiá-lo. Então, imagina ali um mix de sentimentos, né, e nesse momento, foi também aquele momento em que, assim, que José percebeu que realmente aquele sonho que ele teve lá anos atrás estava se cumprindo agora, né? E aí eu até comentei aqui, por microfone fechado, mas eu vou repetir de novo, que eu comentei, né? Como assim a gente, muitas vezes Deus nos dá uma revelação nos dá uma revelação, só que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, a gente tem que ter paciência e saber esperar. Olha só aqui na história de José, quantos anos foram do momento em que ele teve aquele sonho, aquela revelação, e quantos anos levaram para se cumprir, né? Quantas coisas ele passou ao longo desses anos todos para realmente se cumprir. Então, assim, acho que a história de José traz muito uma questão, assim, de como a gente tem que ter paciência, né? Ter paciência, confiar, né, confiar nos planos de Deus e vivendo um dia de cada vez, né, assim, sem ansiedade, né, e com paciência. E seus irmãos estavam ali para comprar a comida em um país que era governado por ele, e com isso José, sem se revelar, passou a fazer tipo uma entrevista, né, fez várias perguntas ali para eles, e então descobriu que Benjamim estava vivo, e José criou toda uma situação, né, para que um deles ficasse preso no Egito, enquanto os outros voltariam a Canaã e trariam Benjamim consigo. E neste momento ele percebeu o arrependimento. Então, lá nos versículos de 21 a 23, né, eles relatam ali esse arrependimento do que eles fizeram com José, né, e tudo mais, porque eles achavam que ele estava morto, né. Então, e nesse momento, quando José percebeu ali a tristeza deles, José se retirou e caiu em prantos, né. Então, assim, imagina que deve ser difícil para ele conviver com a rejeição, né, por tantos anos, décadas ali, mas agora Deus estava restaurando as feridas do seu coração, né, porque para o cumprimento do propósito ele precisa estar pleno, e o Senhor com certeza quer que a gente seja próspero, não apenas com relações a coisas externas, ele quer que tenhamos emoções saradas, né, sem feridas, sem marcas, sem culpa. Então, acho que é isso aqui de comentário que eu fiz, né, mas uma coisa, assim, que realmente me trouxe aqui de aprendizado é essa questão de que muitas vezes a gente tem uma revelação, mas as coisas não acontecem do dia para a noite, e muitas vezes a gente passa por perrengue, porque, assim, é nesses perrengues que a gente vai, muitas vezes, moldando o nosso caráter, alinhando o que a gente precisa para cumprir o propósito, né, justamente por conta das experiências difíceis que a gente cria ali casca, né, para passar depois pelo que precisa passar, né. Então, e tem aquele versículo que é lindo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e realmente é muito real, né, você vê aqui na vida de José, o tanto que tudo cooperou para o bem, né, se ele foi o governante que ele foi, sem dúvidas foi porque ele passou pelo que ele passou, né. Se ele tivesse simplesmente se tornado governador sem ter passado o que ele passou, será que ele teria tanta sabedoria no administrar? Porque talvez ele se tornou uma pessoa muito dependente de Deus, obediente, e tudo que ele, né, a forma com que ele vivia nessa dependência de Deus e obediência, muito possivelmente por conta de tudo que ele viveu, né? Se ele não tivesse vivido o que ele viveu, será que seria assim? Provavelmente não, né? Então, é uma história muito bonita, né, de José, muitas lições, muitos aprendizados, e é isso, gente, que eu ia falar.
Ai, Deus, olha só que coisa. Microfone fechado e eu falando aqui, parecendo doida. Então, bora encerrar? Ou se alguém quiser comentar mais alguma coisa. E encerrar orando. Não sei quem puder orar pra gente. Não sei, Cris, Antônio. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um presente do Senhor, né? Louvado seja Deus por renovar a palavra dele, né? Através da vida de José, que deixou aí um legado, deixou um testemunho realmente maravilhoso, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, graça te damos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Senhor, vai de encontro, meu Pai, a cada necessidade, Senhor, dos teus pequeninos, vai abençoando, vai entrando com providência, vai bradando, Senhor, em cada coração, a cada necessidade, Senhor, dos teus pequeninos, meu Pai. Vai neste dia, Senhor Jesus, fazendo um milagre, aquilo que eles não podem fazer. E aquilo que eles podem fazer, Senhor, que tu possa fortalecê-los, dar a direção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá de encontro, Senhor, a cada irmão que está com o nome ali no WhatsApp, Senhor, que não poderão adentrar, Senhor, esta oração. Vai, Senhor Jesus, cuidando, vai guardando. As irmãs que estão, Senhor Jesus, também com problemas de saúde. Vai, Senhor, guardando, vai dando livramento, vai curando se necessário for, para que elas venham te adorar em espírito e em verdade, mais e mais. Senhor, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos nesta sala, adorando e invocando o teu nome nesta manhã. Visita, Senhor, a cada lar, a cada família que representará nesta manhã. Que bênçãos incomparáveis possas alcançar a cada um nesta manhã, meu Deus. Visita, meu Deus querido e amado, a cada, Senhor Jesus, ser humano sobre a face da terra, aqueles que invocaram o teu nome, Senhor, que possam alcançar as suas misericórdias. Visita, Jesus querido, os governadores deste Brasil, o presidente, ó Espírito Santo. Tende misericórdia de nós como nação. Tende misericórdia de nós, Senhor, nós te pedimos nesta manhã. Fica conosco para sempre. Desde já nós te adoramos e invocamos o teu nome que é sobre todo nome, Senhor. Fica conosco para sempre. Ó Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.